Saudações rubro-negras! Meu nome é Edivan Júnior e este é o Flanálise de Flamengo 1, Vasco da Gama 3. Rapaz, solta a vinheta, editor! Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Cobra coral, papagaio, vintém, vestir rubro-negro, não tem pra ninguém. Viva do disco do céu! E antes de começar a falar desse jogo, eu peço que você curta esse vídeo aí embaixo, se você gostou. Se você não gostou, dê dislike, mas interaja de alguma forma, comenta, compartilha e, claro, inscreva-se para que o meu canal possa crescer cada vez mais. Cara, bizarro, hein? Bizarro o jogo de hoje, porque o Flamengo errou tudo que poderia errar e o Vasco acertou tudo que poderia acertar. Vamos para a análise de fato, a formação. O erro da partida, na parte do Flamengo, começou já com a formação. Com o problema do Arrascaeta, lesão, renovação de contrato, seja lá o que for, o Arrascaeta foi uma falta do time do Flamengo, né? Então o Rogério Ceni deveria vir, por obrigação, já com o Vitinho. Por quê? Porque o Vitinho é o reserva já tanto do Arrascaeta quanto do Everton Ribeiro. E o Vitinho vinha de boas partidas, apesar das imensas críticas que ele recebe da torcida, de mim, da torcida em geral. Temos que dar o braço a torcer que hoje o Vitinho é titular na frente do Everton Ribeiro. Que mais uma vez, num jogo grande, num clássico, o Everton não apareceu. No Flaminuto de ontem eu falei que a diferença entre ele e o Arrascaeta é que o Arrascaeta é muito mais decisivo, não é à toa. O Everton Ribeiro some nas decisões. Não porque ele quer, mas porque ele erra passe bobo, ele não aparece de fato a partida. Ele não é o cara técnico que ele de fato é nos grandes jogos. É uma pena muito grande. Então o Vitinho deveria entrar nessa vaga do Arrascaeta. O Rogério Ceni colocou o João Gomes, adiantando o Gerson para a esquerda e trazendo o João para segundo volante. E o Diego como primeiro volante, que também é um erro. O time do Flamengo nitidamente não se acertou. Não se acertou. E aí veio em cena, para mim, acho que o pior jogador do Flamengo hoje foi o Bruno Viana. Não estou queimando o cara. Ele é bom jogador. Não é um absurdo, como alguns já pensaram por aí. Mas hoje ele errou tudo que poderia errar. No primeiro gol do Vasco, que gerou o escanteio, ele não subiu na bola. Ele não subiu, ele ficou parado. A bola resvalou nele, foi para escanteio. No escanteio, o Léo Matos subiu em cima dele. Então, ele falhou no primeiro gol e foi muito mal durante a partida. Ele errou domínio, errou lançamento, errou passe. Foi muito, muito mal na primeira grande partida dele. Então, isso gera uma má impressão a respeito do Bruno Viana. Espero que ele recupere a sua confiança com o tempo. Jogar com a camisa do Flamengo não é fácil. E o time do Flamengo não se acertou. O Vasco, eu vi alguns torcedores do Flamengo reclamando, mas o Vasco para demais o jogo, o Vasco não queria jogar, ficava travando o jogo toda hora. Cara, o nome disso é estratégia. O Vasco não está errado. O Vasco, nitidamente, eles assumiram, e eles estão certos em assumir isso, que eles são um time inferior ao Flamengo. Não é só inferior, eles são muito inferior ao nosso time. Então, o que um time muito inferior faz? Retrai um pouco a sua marcação e sai para jogar no contra-ataque. Porque se você for encarar pau a pau, você leva pancada. Então o Vasco fez certinho, travava o jogo, tentava pausar o jogo o máximo possível para que pudesse sair com a vitória. Tanto que saiu, deu certíssimo. O Vasco no primeiro tempo foi melhor que o Flamengo, porque o Flamengo foi uma bagunça completa, o Vasco bem organizado, muito limitado por conta dos seus jogadores, mas fez o possível. Foi lá, espetou 2 vezes, 2 gols, não tem problema. O Flamengo não se acertava, apesar de finalizar mais, com um volume de jogo maior por conta dos seus jogadores, por conta do time que é melhor, mas não jogava bem. Foi muito mal na partida. Eu não gosto de ficar cornetando, mas o Rogério Ceni, ele é o típico técnico que você sabe que vai cair futuramente. Eu não vejo, por exemplo, o Flamengo indo muito longe na Libertadores com o Ceni. É um técnico muito limitado. Assim como o Cuca, por exemplo, hoje no Atlético Mineiro. Todo mundo sabe que o Cuca daqui a pouco será demitido. Todo mundo sabe disso. Menos a torcida do Atlético, menos a diretoria do Atlético que quer ficar insistindo. A maioria esmagadora da torcida do Flamengo sabe que o Ceni será demitido. Por quê? Porque o elenco, tanto do Galo, quanto do Flamengo, quanto do Palmeiras, não é para qualquer técnico. Gente, para fazer trabalho mediano, chama o técnico da base que é mais barato, não fica pagando 750 mil reais no Rogério Ceni. Para fazer o básico. O Marcelo Salles, o fera, que treinou o Flamengo o ano retrasado na saída do Abel para a vinda do Abel, da saída do Abel para a vinda do
do Jorge Jesus, treinou o time bem. Chama o cara, pô. Pra fazer o trabalho mediano, chama alguém que cobra barato, né? Porque pra entregar coletes e esse time não desenvolver de fato, o time do Flamengo chegou uma hora que era só cruzar na área. Você tem jogadores de altíssimo nível pra ficar jogando bola na área. Não dá, pô. Não dá. O Flamengo precisa de um técnico à altura. Um elenco muito caro requer um técnico caro, gente. Por quê? Porque precisa controlar essa questão. Essa questão de elenco não é fácil. Não é fácil. Aí beleza, primeiro tempo, o Vasco melhor que o Flamengo, mereceu os 2-0. Acho que o Flamengo até merecia ter feito um gol no primeiro tempo pelo volume de jogo. Então, mas o Vasco mereceu sair com a vitória no primeiro tempo. Justo seria um 2-1. Mas enfim, foi pro segundo tempo, o Flamengo o Rogério fez a mudança óbvia. Tirou o João. Na verdade, eu deveria ter tirado o Diego, porque o Diego não aguenta o segundo tempo inteiro. Ele já é um jogador de idade, o Diego é jogador de meio tempo. Então tiraria o Diego, deixaria o João Gomes. Mas tirou o João e entrou com o Vitinho na ponta. O óbvio, o Flamengo conseguiu se organizar um pouco mais. Mesmo assim, continuou sendo um time bagunçado. Um time que não conseguia dominar o péssimo time que é o Vasco da Gama. Então, sofremos demais contra um adversário fraquíssimo. Em certo tempo do jogo, quando o Vasco meteu 3-0, o Vasco teve chance de fazer o 4. Se forçasse, se tivesse um pouco mais de nível técnico, o Vasco faria 5-0 hoje no Flamengo. Então, para o atual nível de elenco, o jogo hoje foi uma vergonha. Foi uma vergonha absurda você perder de 3-1 para um time que é muito inferior ao seu time. Ah, mas clássico é clássico. Cara, não interessa. Não interessa. Se o seu time é muito superior, tem que se valer em campo. Simples. Você pega, por exemplo, na Espanha, Barcelona e Espanyol é um clássico. É um clássico gigantesco. Historicamente é um clássico. Mas você não vê essa diferença, você não vê essa equivalência no campo. Por quê? Porque um time que é muito melhor se faz valer muito melhor no campo. O Flamengo tem que começar a pensar nesse tipo de coisa. Então, muito mal hoje. Um time muito desorganizado, muito descompromissado. Várias e várias vezes, errando passo de 2 metros, errando domínio. O Mateuzinho entrou hoje, errou tudo que tentou. Do time do Flamengo eu só absolvo um cara, que foi o Vitinho, foi o único que entrou, que tentou o jogo e mereceu fazer o gol no final, até para dar uma aliviada no placar, porque 3-0 é feio demais, ainda mais para esse Vasco horroroso. Então 3-1 dá uma aliviada no placar, mas não dá uma aliviada na vergonha, porque o Flamengo deveria ter saído com a vitória nesse jogo. Muito mal. Péssimo montado pelo Rogério Ceni, com jogadores pessimamente em campo. Só absolvo o Vitinho dessa rodada. Então o Flamengo agora tem que virar a chave. Sábado é com o time todo reserva contra a Portuguesa, dá para ganhar e ir tranquilo na terça-feira pela primeira rodada da Libertadores. Enfim, o Vasco mereceu a vitória. O Flamengo merecia uma derrota ainda maior pelo que apresentou. Saudações rubro-negras.